Tema da nossa meditação: rumo a Canaã. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a tua hoje. Toca na pessoa do teu lado e diga: Deus tem um lugar para ti. Você entendeu? Diga amém. Diga para ela: você não pode parar. Você precisa seguir. No tempo certo, Deus te honrará. Você entendeu? Você vai abrir a sua Bíblia comigo no Gênesis, livro da criação, no capítulo 41, a partir do versículo de número 47. O texto diz: nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E eu oro: Senhor nosso Deus e Pai, toma minha vida nas tuas mãos. Ó Pai, tudo quanto vamos tratar nesse lugar, que possa ter sido 100% inspirado pelo teu Espírito, Senhor. Quão dependentes somos de ti. Meu Deus, eu reconheço a minha total dependência do teu Espírito. Eu reconheço que sem ti nada sou. De que não me valerá, Senhor, escolher bem as palavras, se elas não tiver poder de transformação, de consolação. Então, Senhor, fica nesse lugar. Que os corações possam ser abertos e que uma semente esta noite possa ser lançada em cada coração, e que essa terra possa receber esta semente, e que a semente possa germinar, frutificar, para a tua honra e para a tua glória. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E os que creem, que possam dizer amém e amém. Rumo a Canaã. Nós vamos ler mais uma vez o texto. E é claro que eu vou fazer uma analogia com José. Esse texto ele vai dizer que nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e guardou nas cidades o mantimento do campo ao redor de cada cidade, foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José, me ajuda, muitíssimo como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram-lhe 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Você sabe que existe um Deus que trabalha, que te conhece, que me conhece, e por esse motivo, para cada um de nós, Ele tem um jeito diferente de trabalhar.
ele possui uma maneira diferente de agir. Você sabe de tudo quanto José sofreu. E aí foi dado a ele a condição de guiar aquele povo para armazenar alimentos durante os 7 anos que haveria de abundância. E ele faz aquilo com excelência. Mas Deus dá a ele, no tempo da abundância, 2 filhos. Se você vê o versículo de número 51, ao primogênito chamou de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou-lhe de Efraim: Deus me fez próspero na terra da aflição. Eu vim aqui hoje com o objetivo, mais uma vez, de mostrar a você a sua importância no reino. Que o seu posicionamento vai fazer com que, ou ajudar, ou fazer com que o propósito de Deus se cumpra. E você sabe que nessa esfera, as dificuldades elas vêm, elas surgem. E através das dificuldades a gente fica um pouco receoso, sem saber muito o que fazer, sem saber muito a forma certa de agir. Mas você tem um propósito a ser cumprido. Você tem uma Canaã para seguir, para chegar. Significa que você não foi chamado nem chamada para se acomodar no meio da sua caminhada. Você precisa seguir em frente. Se José tivesse parado, desistido, ele não ia dar aos seus filhos, ou não ia ter o prazer de chamar seus filhos do que ele chamou. O Senhor fez com que ele esquecesse toda a dor que ele havia passado, toda a traição que ele havia sofrido, porque ele persistiu, ele caminhou. E o Senhor fez ele próspero na terra da aflição. Isso começa a mostrar para nós de que existe um Deus que te ouve, um Deus que te quer bem, mas existe um Deus que determinou para você um propósito. Repita comigo: meu Deus determinou para a minha vida um propósito, e esse propósito precisa ser cumprido. E algumas coisas se levantam, algumas barreiras insistem em permanecer. Por quê? Por que que isso acontece? Porque na verdade nós não estamos entendendo algumas coisas. Existem algumas coisas que estão te paralisando, que estão impedindo o agir de Deus na tua vida. Existem algumas coisas, e dentre elas o medo. Às vezes você lança um determinado desafio, e a pessoa, a primeira coisa que ela tenta dizer é que ela não é capaz. Eu não posso. E é certo que, para falar de Canaã, eu preciso voltar ao Gênesis, no capítulo 11, no versículo 31, aonde vai falar a respeito do pai de Abrão, ou do pai de Abraão. E esse texto diz que Terá, junto com seu irmão Arã, ele decide sair da sua terra de Ur dos Caldeus, e Deus coloca no coração dele um destino, e o destino era Canaã. Repita comigo: o destino era Canaã. Mas a Bíblia diz que ele chega até um determinado lugar, e esse lugar era favorável, era um lugar bom, era um lugar onde
a sua família, seus filhos iam se sentir à vontade. Era um lugar onde existia um manancial. Era um lugar onde a terra, tudo que você plantava, ela dava. E neste lugar, meu querido e minha querida, naquele exato momento, Terá, pai de Abrão, decide residir. Ele vê que o lugar era favorável, era bom, e ele decide ali naquele lugar, que seria um lugar de habitação, ou melhor, que seria um lugar de passagem, ele decide residir. E a Bíblia diz no versículo de número 32, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo, morreu em Harã. Deixa eu deixar algo claro para você. O propósito que Deus colocou no coração de Terá não era Harã, era Canaã. Mas Harã, essa terra era boa. Essa terra, aos olhos humanos, ela era uma terra saudável, mas ela não fazia parte do propósito. Eu quero dizer para você que você precisa ir rumo a Canaã, a sua Canaã celestial, a sua Jerusalém celestial. Você precisa ir rumo à promessa de Deus. Você precisa ir ao objetivo que o Senhor colocou no seu coração, sem vacilar, sem esmurecer. Eu amo o salmista, no Salmo 126, nos seus versículos 5 e 6, que vai nos orientar, que se porventura você está vivendo um processo difícil, um tempo de choro, um tempo de lágrimas, que você não deve parar a sua caminhada. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Esse texto está dizendo para você que você não pode parar, que você precisa seguir para o propósito, ao propósito, no destino do propósito. Você precisa seguir em frente. Essas lágrimas não podem ser mais fortes que você. O choro, ainda que ele venha, ele não pode te paralisar. Você precisa ir, porque quando você chega no propósito, você faz com que os seus filhos vivam mediante ao propósito. E a igreja precisa entender isso. Ela precisa compreender essa essência. Diminui um pouquinho para mim, pastor. Ela precisa entender essa essência, compreender aquilo que Deus colocou para ela. Toca na pessoa do teu lado, dá uma sacudida nela, diz assim: não dorme não, porque Deus tem hoje para ti uma revelação. Você precisa seguir em frente. Toca na pessoa do teu lado, diz: o que você vive hoje faz parte do propósito, mas ainda não é a sua Canaã. Algumas coisas precisam se cumprir e Deus tem pressa nelas. Papai, mamãe, seus filhos dependem do seu posicionamento. Os seus filhos estão dependendo da sua visão. De repente, o maridão foi embora de casa. Você está vivendo o extremo do extremo do extremo, mas seus filhos estão precisando olhar para você, seu filho, sua filha, e dizer: minha mãe não desistiu, minha mãe não parou. Quantas vezes eu olhei para minha mãe e a vi chorando, porém ela enxugava as lágrimas quando eu perguntava para ela o que havia acontecido. E ela me dizia: nada, minha filha, nada, meu filho. Hoje eu vim aqui dizer para você que no fundo seus filhos sabiam ou sabem que lágrimas são essas. Eles vão se fazer de bobos. Eles sabem que lágrimas são essas que você tem derramado. Eles sabem
do seu sofrimento, eles sabem do seu sofrimento, mas eu vim aqui dizer para você, em nome de Jesus, que essas lágrimas que hoje você derrama caminhando rumo à igreja, rumo à casa de Deus, farão seus filhos mais fortes da manhã. Você vai quebrar uma legalidade na sua vida, e essa legalidade que você vai quebrar também para a vida dos seus filhos. Eu vim aqui anunciar que seus filhos serão prósperos no tempo da sequidão. Eu vim aqui anunciar para você e te profetizar para a sua vida que vão existir coisas que irão acontecer mediante ao seu posicionamento hoje, a sua caminhada hoje. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você: não pare, não desista, permaneça. Que você possa seguir rumo a Canaã. Existem momentos na minha vida e na tua, irmãos, que a gente está tão apreensivo, tão tenso, sem saber o que fazer, sem saber como agir, mas que mesmo nesses momentos de dor ou de angústia, o Senhor está dizendo para ti: continue caminhando, continue rumo ao propósito, porque depois você vai chegar a um lugar que eu preparei para ti, e os seus filhos vão usufruir desse lugar. Olha para o pastor: pais fracos geram filhos fracos, pais fracos geram filhos fracos, pais frustrados geram filhos frustrados. Eu vim aqui te dizer que nem tudo na tua vida vai acontecer, mas que Deus quer de você que você não torne disso uma frustração. Eu vim aqui te mostrar que nessa caminhada que você precisa fazer, você precisa trilhar, nesse propósito que você precisa ir, seguir, haverão muitas pedras, muitas dificuldades, mas Deus vai te dar condições de chegar até o fim. Harã não é o seu lugar. Não desista daquilo que Deus um dia te fez sonhar. Não desista daquilo que um dia Deus colocou, plantou, injetou no teu coração. E saiba que tudo que Deus quer fazer na sua vida é por completo. Ele quer agir de forma plena na sua vida. Chega de você ter que sorrir sem ter vontade de sorrir. Você precisa ser alimentado pela visão que Deus te deu. Você precisa caminhar. Você precisa aprender que algumas coisas estão mais perto do que você imagina. Que a vitória está mais próxima do que você imagina. E que algumas batalhas que você vive são batalhas pessoais. Não adianta tentar chegar para o esposo ou para alguém e tentar compartilhar destas batalhas, porque você não vai conseguir. Ela não vai te entender, ele não vai te entender. Seu melhor amigo, sua melhor amiga não vai conseguir te entender. Porque o que Deus quer realizar na sua vida é único, exclusivo. Ele é o Senhor da sua vida. O Espírito hoje está dizendo: por favor, tudo que Deus colocar na sua mão, termine. Isso é forte demais. Tudo que Deus confiar nas tuas mãos, vá até o fim. Se o inimigo se levantar, se os opositores se levantarem,
Se as dificuldades vierem, elas vão contribuir para o seu crescimento. Você quer ver uma coisa que eu falo com os pastores em reuniões de presbitério, com os pastores das nossas igrejas? O cara é pastor. Aí às vezes ele chega para mim e diz: pastor, tô com uma ovelha lá, pastor, que luta, que dificuldade, pastor. Tem um casal lá na minha igreja, estou dando um exemplo, tem um casal na minha igreja, pastor, eu não sei mais o que fazer. Você sabe o que eu tento mostrar para ele? Essas pessoas que se levantam, o objetivo de Deus nelas é só aperfeiçoar você. Mas como assim? De que forma? Essas pessoas que se levantam, elas se levantam com a permissão de Deus. Isso é forte, não é do diabo. Com a permissão de Deus, para te fazer uma pessoa melhor. O objetivo é te lapidar. O objetivo é, no final das contas, você parar de orar para a saída dessa ovelha e tentar ganhar elas para você. Então Deus tem uma maneira de trabalhar. Ele tem um jeito de agir. Ele tem uma maneira que é única, é interpessoal, e que a igreja precisa entender isso. Precisa compreender que mesmo no tempo da aflição, Deus vai mostrar que Ele é o teu Senhor. Era como se Deus, no texto do Gênesis, no 31, no versículo 31 do capítulo 11, quando Deus coloca no coração de Terá, pai de Abrão, Canaã. Guarda isso, e eu vou finalizar essa mensagem. Quando Deus coloca no coração de Terá, Canaã, seria o mesmo de Deus virar para Terá e falar assim: olha, Terá, eu quero que você vá para Canaã, porque eu quero o seu Abrão. Porque depois, Terá, Abrão vai ter Isaac, eu vou pedir o Isaac dele. O que é isso, pastor? Eu vim aqui dizer para você que vão ter experiências que você vai passar e vai facilitar que seus filhos passem, porque eles já vão poder olhar para você e vai dizer assim: poxa, meu pai entendeu o propósito, e eu também quero poder entender o propósito de Deus na minha vida. O pai decide ficar em Harã, e hoje, ministério de louvor, e hoje muitas pessoas estão optando por Harã, estão optando em ficar na zona de conforto. Deixa eu falar com você uma coisa: se você não chegar em Canaã, Deus vai precisar mudar algumas coisas para que o propósito se cumpra. Mas o propósito sempre se cumprirá. Eu tenho falado isso aqui, isso é forte. O 31 é o penúltimo versículo. O 32 do Gênesis é o último versículo do capítulo 11. E aí vem o capítulo 12. Quando chega o capítulo 12, no versículo 1, o Senhor vira para Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E o Senhor separa Abrão da sua parentela. Por quê? Porque a parentela estava atrapalhando o agir de Deus. Toca na pessoa do teu lado, diga:
Diga para ela: não atrapalhe o agir de Deus. Facilite o agir de Deus. Eu encerro essa mensagem com algo que Deus colocou no meu coração, com algo que Deus falou comigo através de um pastor durante a semana. Pastor Alex Alves, pastor, psicólogo, escritor. Ele veio aqui e nós conversamos muito. E ele levantou alguns problemas que já na criação, no Gênesis, Adão havia sofrido. Exemplo: a serpente vai lá e assedia Eva. O assédio, irmãos, durou um longo período. A pergunta é: aonde estava Adão? Às vezes a gente reclama de muita coisa, mas se faz ausente. Então ali mostra Adão já vivendo um problema com Eva. Você quer ver? Noé, antes de haver o dilúvio, Deus deu a Noé um período longo, alguns meses dentro da arca, irmãos. Foi o maior retiro espiritual. E ali podiam ser tratados alguns problemas que já existiam, problemas que não foram tratados. Noé, depois do dilúvio, ele sai da arca, decide plantar uma vinha, até aí não tem nada demais. Decide colher daquelas uvas, até aí não tem nada demais. Decide fazer daquelas uvas um vinho, até aí não tem nada demais. E a Bíblia diz que ele toma desse vinho dentro da sua casa. Não estou fazendo apologia à bebida alcoólica, mas até aí, desculpa, não tem nada demais. Mas a Bíblia diz que o seu filho o vê embriagado. E alguns teólogos vão dizer que o seu filho se deita com o próprio pai. Existem coisas, irmãos, que podia ter sido tratado lá atrás, mas não foram. Às vezes por uma falta de um posicionamento de um pai, de uma mãe. Tudo você desiste, tudo você abandona, qualquer coisa te faz parar. E Deus não quer mais isso de você. Deus não quer levantar uma próxima geração ou uma outra geração. Ele é um Deus de uma próxima geração. Não precisa levantar alguém no teu lugar. O Senhor não quer separar para fazer cumprir o propósito. O Senhor não quer separar. E separar, irmãos, não é o fato de você não estar vivendo bem. De repente você olha e diz assim: não, eu não quero mais esse casamento. Não é nada disso. Separar é o Senhor arrancar. Por favor, entenda o propósito hoje. Você precisa entender que Deus colocou no seu coração um desejo de ir a Canaã, e você precisa ir a Canaã. E Noé não entende aquilo, e aí amaldiçoa seu filho. Nós temos vivido um tempo, irmãos, em que o santo se misturou com o profano, dando uma impressão que é a mesma coisa, mas Deus está dizendo: não é a mesma coisa. E o pastor ministrando na minha vida, ali no gabinete nós estávamos conversando, e ele falava e eu anotava, ele falava e eu anotava, ele falando e eu anotando, ele falando e eu anotando, até que ele olhou nos meus olhos e disse: pastor, olha para mim. E eu olhei nos olhos dele e disse: você sabe que o Senhor prometeu a Abraão prosperidade, o Senhor prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o Senhor prometeu a Abraão muitas coisas. Eu disse: sei. Ele disse: você sabe quando isso se cumpriu?
quando ele ofereceu o seu Isaac. Eu vim aqui dizer, e aí ele olhou nos meus olhos e disse assim: pastor, cadê o seu Isaac? E eu parei, abaixei a minha cabeça para notar, cadê o seu Isaac? E ele falou: pastor, você baixou a cabeça por quê? Eu quero falar com você que existem coisas que você acha que você deu, você ofereceu para Deus e não ofereceu. Que existem coisas que você acha que você fez e você ainda não fez. O Senhor está falando sobre uma palavra chamada renúncia, para que a gente não coloque a culpa em Satanás, para que a gente não coloque a culpa nas pessoas, na igreja. Eu vim aqui te contar com toda a sinceridade da minha alma. Se você está chegando aqui, talvez você encontre nessa igreja aquilo que você procura agora, mas daqui a pouco você vai ver que é um lugar como os outros que você viveu, passou. Nós não somos melhores. Eu, pastor, não sou melhor que outros pastores, também erro. O Senhor quer te ensinar a ser feliz com o que você tem. Deus quer mostrar para você que você não precisa de novidades. Você não precisa de nada que vai ficar te regando, alegrando o teu coração todos os dias. O Senhor quer te fazer observar hoje que se você não estiver disposta a dar o seu Isaac, de nada valerá. Hoje o Espírito Santo está te perguntando: cadê o teu Isaac? O Senhor vira para Abraão e diz: Abraão. Ele fala: sim, Senhor. Abraão, eu quero de você algo hoje. Ah, Senhor, com toda certeza. Pede o que o Senhor quiser. E Abraão, estou conjecturando, ouve a voz de Deus e o Senhor: Abraão, eu quero o teu filho. Mas, Senhor, o teu único filho, a quem tu amas. Hoje Deus está pedindo o seu Isaac. Hoje Deus está pedindo a sua renúncia para coisas que você ainda não renunciou. Tem coisas guardadas aí dentro que tu não fala com ninguém, mas está escondido aí. Isso está te aprisionando. Isso está dando legalidade. Isso está te deixando escravo, escrava. E você não consegue viver então um propósito. Mas hoje o Senhor quer te ouvir. Hoje o Senhor quer falar com você. Hoje o Senhor quer dizer para você que Ele colocou um desejo no seu coração, e o desejo é Canaã. E Canaã é o cumprimento do propósito. E Ele quer perguntar para você se você está disposta. Quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Senhor, eu quero obedecer na tua casa, te honrar, no teu altar te oferecer uma oferta que vai te tocar. Pode pedir, eu estou aqui, coração aberto, eu vou me lançar no monte. Hoje eu vou subir e o meu Isaac eu vou te entregar. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá.
Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá. Deus ama quem dá com alegria. A minha oferta agrada a Deus. Eu tenho confiança e convicção que o Senhor já me respondeu. Seja sincero, seja sincera. O que você ainda não teve coragem de entregar para Deus? Entrega para Ele hoje aí, teu lugar. Você vai poder colocar as duas mãos à altura do teu coração e falar com Ele: Senhor, existe isso aqui, ó. Deus quer te fazer próspero na terra da tua aflição. Deus quer te fazer não mais sofrer por aquilo que você viveu no passado. Mas Ele quer o teu Isaac, não tem jeito. Ele quer o teu Isaac, Ele quer o meu Isaac. Você está disposto a dá-lo hoje? Diga para Deus: Senhor, está aqui o meu Isaac. Está aqui o meu Isaac. Na tua casa te honra, o meu Isaac, Senhor. Teu altar te oferecer. Talvez era o que faltava. Uma oferta que vai te tocar. Pode pedir, eu estou aqui. O coração aberto, eu vou me lançar no monte hoje. Vou subir e o meu Isaac eu vou te entregar. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá. Deus ama quem dá com alegria. A minha venda agrada a Deus. Eu tenho certeza e convicção que o Senhor já me respondeu. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá. Deus ama quem dá com alegria. A minha meta agrada a Deus. Eu tenho certeza e convicção que o Senhor já me respondeu. Semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá. Deus ama quem dá com alegria. A minha oferta agrada a Deus. Eu tenho certeza e convicção que o Senhor já me respondeu. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá. Quem ama, quem dá com alegria. A minha oferta agrada a Deus. Eu tenho certeza e convicção que o Senhor já me respondeu. Não adianta. Não adianta. Acende para mim o meio, por favor.
Não adianta, olha pro pastor, segura um pouquinho para mim. Não adianta o lugar ser lindo, não adianta você ter muitos dias de vida, se você não estiver no lugar do propósito. Ó, olha pro pastor. Harã era o meio do caminho até Canaã. Então não adianta nada. De repente o que você está vivendo é lindo demais, mas existe um Deus que tem um lugar específico para você, tem algo específico com você, e quer fazer cumprir esse propósito. Então o Senhor está falando com você assim, ó: siga em frente, não pare, não pare. Tem uma canção que diz isso: não pare. Não pare, siga em frente. Você entendeu? Diga amém.